Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou o Rafik Eu sou a Catarina. e nós somos o Que Rico Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Neste episódio vamos receber um casal naquilo que é a nossa rúbrica Casais que constroem juntos, permanecem juntos. Ele é uma das referências ao nível de ensino, educação financeira, nomeadamente ao nível do cashback, o rei do cashback. E ela, a mulher dele, que é Raquel, fiscalista e que também está no mundo digital. André, Raquel, bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Olha, eu queria começar. O André é a segunda vez que está aqui no nosso podcast e há um dado muito interessante que nós não tínhamos partilhado, mas que pá, tem que ser partilhado, que é o teu episódio. Foi o mais ouvido de sempre do A nosso sério, podcast. Yeah. Continua a brutal. ser, por acaso não sabia se ainda É, se mantinha no topo. é Incrível. é o Brutal. mais ouvido e eu estive a tentar perceber porquê e tem algumas razões de ser. E queria aqui em direto, ou seja, para toda a gente, também dar-te os parabéns por isso e agradecer Boa. porque isso é o resultado do trabalho que tens feito e do facto de tu trazeres um conteúdo de valor para as pessoas, não só no teu projeto, mas também naquilo que é a possibilidade de estares noutro espaço a passar a mensagem e por isso obrigado por isso. Epá, muito obrigado por esse feedback, porque é sinal que um dos meus principais objetivos, que é a maior parte o maior número de pessoas ter o benefício de poder usar estas ferramentas que lhes podem alavancar as finanças pessoais, está a chegar ao máximo número de pessoas. Por isso, acho que estou a fazer um bom trabalho. Então, Boa. Para quem tiver curiosidade, episódio 88, vão lá ouvir e, pá, e façam com que ainda seja mais ouvido e partilhem com as pessoas, está bem? Boa. Raquel, é a primeira vez que estás aqui connosco e eu queria começar por te perguntar o que é que tu fazes, qual é que é assim a tua vida, o que é que tu fazes para ganhar dinheiro, por assim Ok. dizer. Obrigada pelo convite. É o meu primeiro podcast, portanto. Boa. foi É uma também o meu estreia. primeiro na altura. Pronto. Uau! Então Boa. agora este vai passar a ser o mais ouvido sempre. Exato. E pronto, eu sou advogada de formação. Comecei a trabalhar logo na área dos impostos, sempre numa vertente mais internacional, de expatriados, pessoas do estrangeiro que vinham viver para Portugal. Também na área de consultoria, como vocês nas Big Four, mas durei pouco tempo. Não era para mim. Depois enverdei mais pela área jurídica, com algum contencioso, ou seja, tribunal, que é também uma forma interessante de ver as coisas. Eu acho sempre muito curioso quando nós às vezes damos muitos conselhos às pessoas, mas o tribunal é aquela fase em que nós vamos fazer o teste do algodão, não é? Uhum, uhum, Resulta ou não resulta, dá ou não uhum. dá. E então acho ótimo termos esta experiência. Hum, que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer hoje em dia, mas foi bom. E decidi há 2 anos e meio, em 2021, no final de 2021, hum, que aquilo que já estava a fazer já estava a fazer de uma forma muito autónoma, mas para trabalhar por conta de outrem, Uhum. mas de uma forma muito autónoma, e resolvi, bem, vou fazer o meu próprio pequeno escritório. Boa. Então, assim, em termos profissionais, agora tenho o meu pequeno negócio, já tenho uma equipa, já somos 4 pessoas. E tudo isso estava a correr bem até que este ano, em janeiro, o André já me tinha incentivado muito a dizer: devias tentar alguma coisa no digital. E eu estava-lhe sempre a dizer: não é para mim, não é para mim, não é para mim. Mas este ano surgiu a oportunidade e eu pensei: por que não? Vamos tentar. E estou a tentar também entrar aqui no digital, uma perspectiva um bocadinho diferente, não é? Uhum. Do que é o trabalho mais de escritório. Mas a minha grande ideia é partilhar conhecimento com as pessoas numa fase em que nós temos 1/3 dos jovens a sair do país. Uhum. Ahm, não que eu pretenda incentivar a saída de ninguém, Uhum. mas dizer, Uhum. ok, Mas já que vão precisam de sair, apoio. Sim, não é? sim. Boa. Saibam o que é que estão a fazer ou tentem tirar proveito ao Uhum. máximo deste desafio, não é? Porque uma mudança não é fácil e devemos procurar sempre o maior número de benefícios possíveis Boa. para esse benefício, e assim nasceu a inteligência fiscal. Boa, boa. Eu Sim. acho, eu acho que isso é muito interessante porque eu sou muito grato e muito feliz quando vejo estes movimentos de pessoas que estão no offline a virem para o online trazer o seu conhecimento, porque ehm, o mais importante
e mais transformador é as pessoas saberem que Uhum. existe algo que possam Uhum. fazer. E, obviamente, a pessoa no dia a dia não está na rua à procura de gabinetes de coisas que ele nem sequer Claro, sabem que precisam. exatamente. Então, o facto de estarem, se calhar, a fazer scroll no Instagram e aparece uma pessoa a falar de impostos internacionais, a falar de cashback, a falar de temas que, se calhar, a pessoa nunca sequer despertou, começa a seguir, começa a ouvir, começa a pensar: caramba, eu podia ter aplicado isto, se calhar, quando eu imigrei, e perdi imenso dinheiro porque não sabia, e hoje em dia, pelo menos, existe essa possibilidade de uma pessoa, quando decide ir para outro país, fazer um movimento, ir com muito mais informação e, acima de tudo, com muito mais benefício, que eu acredito que isso é o mais importante. E por isso, parabéns também e Obrigada. obrigado por assumir esse risco, entre aspas, de Sim, vir para o digital. sim, Sim, Não e é? depois obrigada. há esta questão do trabalho de simplificação da linguagem, Uhum. pá, que eu acho que é super importante, principalmente na área fiscal, que é tão. Para mim, pá, eu já Sim, partilhei isto noutros episódios. Para mim, a área fiscal é tipo um bicho, sim. é até assim meio obscura, às vezes a linguagem é muito difícil de perceber. E acho que as pessoas têm mesmo essa necessidade de alguém que lhes explique de uma forma simples o que é que elas têm que fazer, o que opções é que têm, e que as mantenha atualizadas. Depois a parte fiscal tem esta outra questão que é, tu até podes ter percebido na altura, mas depois de repente mudou tudo, Uhum. não é? Exatamente, Ainda por cima exatamente. em Portugal, Sim, em Portugal é somos terrível. Sim, pródigos. É terrível, sim, sim. sim, sim. Eu sinto que a grande vantagem é mesmo alertar as pessoas para existem Uhum. regras, porque muita gente me tem contactado a dizer: Olha, eu já saí há 5 anos e eu não fazia ideia que tinha que mudar a minha morada. Eu não fiz Pois, nada. E pois. agora? Pronto, este é um dos Isso é temas, não assustador, não é? é? É assustador, é assustador. Sabes que esse tema específico, nós tivemos uma aluna nossa que não fez a alteração da morada e depois, quando quis voltar, havia o programa Regressar, em que iria ter bastantes benefícios, e como não tinha Exatamente. feito a alteração da morada, não conseguiu beneficiar disso. E isso são essas pequenas coisas, são as Sim, pequenas subtilezas que as pessoas pensam: pá, isto é muito complicado. Não, às vezes são pequenas regrinhas que fazem muita sim, diferença sim, sim, sim. naquilo que é a possibilidade de terem grandes benefícios, não é? Eu acho que também temos que combater uma coisa importante, que é nós tendemos a fugir daquilo que não percebemos, não Uhum, é? Uhum, Todos nós, nas uhum, diversas áreas da vida, não é? Eu, se calhar, dos impostos não fujo tanto, mas noutras áreas uhum, fujo, porque penso, isto não é para mim, isto uhum. não é para mim. E desculpabilizamos-nos e uhum, desresponsabilizamos-nos daquilo que depois nos pode vir a acontecer, não é? Por exemplo, não ter direito a um benefício uhum. e culpamos outras pessoas quando às vezes nós próprios devíamos ter sido mais corajosos Boa. e Uhum. pensar vou enfrentar este bicho Uhum. e tentar aqui perceber o que é que eu devo, o que é que eu devia estar a fazer. Sim, Boa. E acho que no digital isso também é importante, trazer um bocadinho uma responsabilização às pessoas pelas suas próprias vidas, pelas suas próprias condições financeiras, se conseguem ou não conseguem, etc. Uhum. sim, E sim, sim. dizer-nos, atenção, nós somos todos crescidos, temos todos uma responsabilidade pela nossa situação, pelos nossos negócios, pelo nosso futuro Uhum. e estamos cá todos para ajudar, não é? Boa. Sim, mas isso de facto é uma coisa que acontece muito, é as pessoas não assumem responsabilidade pelas suas coisas. Então, por exemplo, eu lembro muitas vezes pronto, mas lá está, na minha luta contra questões fiscais, ainda coisas simples, que era fazer o meu IRS. Nos primeiros anos eu tinha sempre, deixava sempre para a última, e estava ali sempre atrás da minha mãe, porque a minha mãe é que me ajudava a fazer, e a minha mãe sempre a tentar, tipo, a tirar-me e a dizer: faz tu, tens que saber, tens que não sei o quê. E eu: mas como? Tipo, eu nunca aprendi a fazer isto, nunca me ensinaram, não sei o quê. E a minha mãe a dizer: olha, tu é que tu és responsável por isto, tu és obrigada a saber isto. Podem nunca te ter explicado, mas a informação está disponível, portanto, tu és obrigada a saber, tens que fazer. E as pessoas não têm muito esta coisa de: nunca me ensinaram, é difícil de perceber, portanto, olha, não tenho culpa de não saber, não é? É, Sim, mas E, também, assim, também temos de dizer uma coisa, não é? A Catarina foi fazer fiscalidade para a Espanha, não é? Portanto, Tá bem, mas era há pessoas logo, que nem carreira de fiscalidade fizeram. era logo então isso. tenho que convidar a Catarina para vir ao meu curso para falar sobre impostos Em Barcelona, espanhóis. ainda por cima, vê lá, na Catalunha, é É que estavas a diferente. dizer que as pessoas fogem de fiscalidade, mas a Catarina fugiu de fiscalidade em Portugal para fazer fiscalidade em Espanha. Não é muito melhor, não é muito melhor. Eu farto-me de rir disto, porque há um episódio que eu não consegui parar de
rir por causa disto, mas é engraçado. E pegando até na questão do fugir, vocês estão numa jornada também para a liberdade financeira. Como é que isso surgiu? Como é que veio essa ideia de que podiam um dia ser financeiramente livres? O Rafi que já está a olhar para ti porque sabe que esta parte é responsabilidade tua. Antes de responder à tua pergunta, Rafi, deixa-me só acrescentar um ponto ao tópico Claro. anterior, que é, apesar das pessoas não perceberem a fiscalidade, a contabilidade, muitas vezes também não estão dispostas a pagar a contabilistas ou a Sim. advogados Sim, sim. Perfeito. e preferem procurar a informação na internet, em fóruns, Uhum. e às vezes são mal aconselhadas. Perfeito. Pá, das duas, uma, ou estudem por vocês próprios, ou então paguem a um bom contabilista, a um bom advogado, mas sejam bem aconselhados. Nós pagamos. Nós, desde que nós percebemos a importância de ter um IRS bem feito Uhum. e percebemos que existe uma limitação muito grande que é tempo, nós não conseguimos estar em todo lado ao mesmo isso. tempo, Certo. não conseguimos ser especialistas em tudo, começámos a pagar um contabilista para poder tratar do nosso Deixa-me IRS, só tudo. fazer aqui mais uma chega nesse campo. Também tenho visto muita gente que culpa o contabilista por tudo, ou Uhum. que culpa, não é? O Depois especialista delega a por tudo, responsabilidade nele. delega a Não é? responsabilidade. Não estou a dizer que não há erros, Uhum. claro que há erros, mas nós também, por exemplo, uma das mensagens que eu tenho muito tentado passar quando faço lives com outras pessoas, porque as pessoas pensam, fiscal, ela sabe tudo de fiscal. Eu não Uhum. sei tudo de fiscal. Claro. Eu não sei tudo. Tenho um nicho muito específico e é nesse nicho que eu pretendo, pelo menos no digital, apresentar-me. Depois no escritório faço outras coisas, obviamente. Mas se há advogados que têm mais, desculpem, se há contabilistas que têm mais propensão para questões do imobiliário, então vamos nos socorrer daquela pessoa que já está mais trabalhada naquela matéria. Se eu tenho uma questão de heranças ou se eu tenho uma questão completamente diferente, também não posso estar à espera que o meu contabilista. Ou seja, nós não Uhum. somos depositários de Sim, toda a sim, sim, informação sim, do sim, mundo. sim. Perfeito. Sim, E sim. temos que tentar fazer aquele. Os estrangeiros fazem isto muito bem. Antes de contratar um especialista, tentam ter uma conversa, perceber se há um match entre aquilo que estão à procura e aquilo que a pessoa Precisa, não é? percebe ou que sim, está sim, mais sim. especializada. E acho que também temos que fazer esse caminho. Há tanta oferta, não é? Mesmo no digital há imensas pessoas a falar de vários temas. Se calhar vocês são algumas das páginas sobre literacia financeira, sobre liberdade financeira, há outras. Uhum. E as pessoas devem procurar aquilo com que se identificam mais e que faz mais sentido. Sim. Boa, Sim. é isso mesmo, é isso mesmo. Bora. Jornada financeira. Isto começou ali por volta do nascimento da nossa filha, em que também já conseguíamos acumular alguma poupança no final do mês. Até então as poupanças não eram relevantes, por isso também nunca pensei eu inicialmente sobre o tema. Quando começámos a ver que no final do mês já sobrava algum dinheiro, eu comecei a tentar perceber o que é que vamos fazer com isto. Não, já tínhamos um bom fundo de emergência, porque a Raquel já tinha um bom valor em certificados da Forro, que já é o nosso fundo de emergência há muito tempo e que não Deus mexe queira, continua a ser só o fundo de fundo de emergência para quase 3 anos. Caramba. Mas desde que a Raquel durma, é o Boa, que boa. interessa. Vamos falar disso. Vamos falar Eu disso. vou-vos Boa. explicar porquê. Uhum. Me- e quando começámos a ter estas poupanças relevantes no final do mês, eu comecei a pesquisar, epá, o que é que podemos fazer mais uma vez na internet. Acho que temos muito boa informação se soubermos onde pesquisar e dei de caras com 2 blogs. Eu falei sobre isto no nosso Uhum, podcast, uhum. por isso vou repetir aqui um Força. bocado. Dei de caras com o blog do Mr. Money Mustache nos Uhum. Estados Unidos, que dizem que é o pai do movimento FIRE, e com o blog do João Águas, o Frugalístico. Uhum. Comecei a ler aqui sobre o movimento FIRE. E eu, A primeira vez que ele me falou nestes sites, eu fui lá e achei aquilo ridículo. Exato. Não percebi nada do que é que estava a eu, passar a aqui. eu a primeira vez que dei de caras com aquilo, fui tentar primeiro perceber se aquilo que o Mr. Money Mustache aplicava nos Estados Unidos poderia ser Sim. replicado em Portugal, porque muitas vezes o que é aplicável aos Estados Unidos não é replicável em Portugal, mas encontrei pelo menos um blog a falar sobre o tema. Uhum. E eu então, eu lembro-me perfeitamente, ainda trabalhava no Saldanha, desci, liguei à Raquel, olha, e liberdade financeira, já ouviste falar? Ela, mas tu és maluco, isso é impossível, estamos a trabalhar. Estamos a trabalhar, exato. É, Sim, exato, sim, sim. exato. E então ficámos por aí, a Raquel ficou por aí, mas eu continuei a minha pesquisa. O André é o membro persistente do casal. Ok. Ok. Sabem aqueles cães que agarram o assim, não largam, não largam. É isso. E
comecei a investir, nós na altura não tínhamos ainda as nossas contas conjuntas e eu então achei, bem, ela não quer saber do tema, vou começar aqui a investir aos poucos e comecei a meter algum dinheiro em ETFs. Boa. Uhum. Depois fui investigando mais o tema, fui chateando a Raquel, entretanto também pedimos o nosso crédito à habitação, nessa altura juntámos as nossas contas, atualmente temos tudo conjunto. Uhum. E ela entretanto já está fã do movimento. Mas como é que foi tipo, o momento em que tu, Raquel, foste convencida? Ou seja, tu começaste sozinha, ou seja, pá, ok, ela não quer saber, vá, bora lá, deixa lá experimentar isto. Mas como é que foi esse momento? Tipo, houve uma conversa? Hum, Foi pelo exemplo? Como é que foi esse movimento? eu acho que foi um conjunto de muitas coisas, não consigo dizer-te, mas a minha relação com o dinheiro já na fase adulta, eu acho que nós somos muito ensinados a que vamos sair da faculdade, começamos por ganhar um valor baixo, mas que aquilo é temporário e que nós vamos naturalmente e sem grande esforço progredir numa Uhum, carreira e vamos viver bem. Portanto, uhum, todos nós pensamos, se eu tirei um curso, eu lá para os 50 anos vou ter obviamente uma casa, vou ter obviamente uma segunda casa, vou ter, uhum, ou Sim. seja, nós olhamos, primeiro eu acho que nós 20 anos nós olhamos para isso como uma questão longínqua, uhum, com a Uhum. uhum, qual eu não tenho que me preocupar agora, porque as coisas vão se desenrolar neste percurso normal e tradicional, portanto chegaremos lá, porque Sim, sim. pelo menos na minha geração eu sinto que os nossos pais viveram numa fase em que foi mais normal chegar lá que se exato. tivesses formação superior, porque havia Uhum. muitas oportunidades, tínhamos um país todo por explorar Uhum, depois do 25 de Abril. Sim, e havia muito aquela questão de ficar sempre no mesmo empresa ou no Uhum, mesmo empregador, e havia, e ainda há também, a questão da evolução por tempo por de tempo, casa. E então era quase garantido, não é? Se tu ficasses nesse exatamente. sítio e estás lá há tanto tempo, tu obviamente vais começar vais ganhando cada vez mais à medida que tens mais tempo Exatamente. de casa. Portanto, eu vivi assim uns anos em que não estava muito preocupada. Portanto, aquilo era um bocadinho chapa ganha, chapa gasta. Queria viver os meus 20 com tudo o que tinha direito. Eu vi alguns dos vossos reels sobre o carro e uhum. identifiquei-me completamente. Porque o André sabe, eu chegava à sexta-feira, eu queria ir jantar fora, um restaurante ótimo e não queria saber quanto é que ele gostava. Sim. Pronto, e era assim um bocadinho essa a minha lógica. Eu acho que o shift muda muito quando nós somos pais. Uhum, Uhum. uhum, O boa. shift Sim. muda. Porque assim, a partir dali, até ali eu sentia-me responsável por mim mesma e sabia Uhum. que, ok, se eu tiver que viver com a consequência de comer arroz com atum para o resto da vida, é uma consequência minha. Uhum, Sim. E eu vivo bem com isso, não é? Se eu não conseguir melhor do que isso, a uhum, culpa foi minha, a responsabilidade é exatamente. minha e eu vivo, estou capaz de viver com isso. A partir do momento em que tu começas a ver um filho, uma família, tu já não és só responsável por ti. Sim. E tu pensas, não, eu tenho que garantir que tenho as condições mínimas para dar o melhor possível, não é? Ou pelo menos as condições básicas de Uhum, subsistência a esta pessoa, que é a pessoa que nós mais gostamos, são as pessoas, para uhum. quem tem mais do que um filho, que nós mais gostamos no mundo, e isso torna-nos muito responsáveis. Sim. Muito responsáveis. É inacreditável. A transformação. Pronto, não vou falar de todas as outras partes da vida, mas a nível financeiro eu acho que se calhar há pessoas que não sentem esta responsabilidade e passam por isto na maior, mas eu senti com muita força. Sabes, nós costumamos dizer uma coisa que resume um bocado o que tu disseste, que é, se te falta motivação, arranja um propósito, se te falta propósito, arranja uma família. Que é Sim, isso, que no nosso caso também foi isso, foi a vinda do Tomás, foi aquilo que mudou o nosso chip para que nós começássemos em busca de garantir maior segurança ao nosso filho. Então é interessante partilhar isso, sim, porque quem está em casa a ouvir este podcast vai se identificar certamente com isso, não sim. é? E acho que foi isso que me fez começar a ouvir o André. Pronto, vou-lhe dar uma oportunidade para ele de facto me explicar como é que isto funciona, porque rapidamente tu percebes quando entra um filho, quando entra um crédito à habitação, que mesmo que tu sejas aumentado, não Uhum, chega. Sim. uhum, Se calhar, porque as pessoas pensam, ganho X enquanto sou solteira, aquilo se calhar sobra Dá e dá para, suficientemente, sim. dá para investir e dá para isto e dá para aquilo. Quando começam a entrar toda uma série de obrigações Uhum. extra, tu começas a pensar: epá, isto mesmo que eu fique na mesma empresa, mesmo que eu evolua, os aumentos não vão cobrir Sim. E não tão rápido como tu e não tão quererias, sim. rápido. Sim. Uhum. Portanto, rapidamente eu vou ser uma pessoa licenciada, com um trabalho até bom, hum, a viver com a corda ao pescoço, uhum, Uhum. não é? uhum. Porque
se tiveres que se pagares um ensino privado ou se quiseres seguros de saúde um bocadinho melhor, se quiseres isto, se quiseres aquilo, rapidamente estás ali no break-even entre o que ganhas e o que gastas. Uhum. Sim. E eu pensei, ok, não podemos correr este risco, vamos dar aqui uma oportunidade ao André. E depois, obviamente, os resultados são motivadores, não é? Claro. Quando tu começas a assistir, a investir X, isto já está a valer Y, Uhum. o potencial é que passe para tal. A questão de controlar os gastos, que foi outra. Bora. sim. Pronto, acho que essa também foi game changer completamente. Uhum. O André dizia-me: está aqui esta aplicação, agora vamos começar a pôr os nossos gastos. E a minha primeira reação: estás-me a tentar controlar? Nem pensar, eu não vou alinhar nisto, eu não vou, não vais saber se eu gastei X num café ou Y numa peça de roupa, não vou. E depois comecei a perceber que de facto eu olhava para a minha conta e eu não sabia onde é que o dinheiro ia. Isto é Sim. assustador e começa a ser assustador. Porque, exemplo, vais a uma loja e pensas, isto são só 2 euros. E para mim era muito natural enfiar 5 coisas de 2 euros para dentro do carrinho. E Uhum. quando chegas à caixa percebes, isto afinal. Sim, Uhum. isso São é aquele 10 euros. efeito que eu sinto, que acho que muita gente sente a ir ao IKEA, que é, são tudo coisas muito baratinhas, É, o né? IKEA é Mas depois Primark. chegas para pagar e Yeah. é tipo uma conta de 100 euros, nem sabes bem como. É. Estás tipo com o carrinho cheio, Exatamente. Isso era o que me acontecia mensalmente. Eu recebia no início do mês, não é? Chegava ao fim do mês e sentia-me que estava a chegar à caixa do IKEA. Onde é que isto foi? E eu começar a controlar as despesas, eu vou ser sincera, não é que isso tenha mudado no imediato muito a minha atitude. Mas faz-te saber para onde é que o dinheiro vai. E eu vou dizer isto, o André vai me matar. Mas a pressão André, o André é um bocado de polícia, não é? A pressão André fez-me uma coisa que no início foi negativa, mas que depois nos ajustámos. Porque isto, eu acho que em casal há uma série de ajustes. Nós não somos iguais, nem vamos pensar Sim. exatamente da mesma maneira em tudo. E há coisas que eu estava disposta ou não estava disposta a fazer, coisas que para o André não faziam sentido e vamos tendo momentos de ajuste. Mas no início eu pensava, eu vou colocar este dinheiro na aplicação que eu acabei de gastar numa camisola que não preciso. E o André vai-me dizer, porquê que compraste? E não. Portanto, nós tivemos ali, eu acho que um primeiro ano Uhum. duro, porque Sim. Tivemos várias vezes para separar as contas. tivemos várias vezes para separar as Ok, contas. ok. Até haver um ajuste de ambas as partes. Eu de facto comecei a entrei no mindset, porque eu acho que é um Uhum. mindset, Aham. e hoje Sim. em dia há imensas coisas que eu jamais faria que fiz anteriormente, que acho supérfluas, que acho fúteis, porque lá está, tem um propósito maior, não é? Boa. A minha felicidade já não se realiza naquele momento de consumo e passou a realizar-se em o que é que eu estou a conseguir acumular para ter mais liberdade, para ter mais tempo, pronto. Mas também houve um ajuste da parte do André, que começou a perceber que há coisas às quais ele não atribui valor, mas que tem que respeitar que a outra parte atribui valor. Uhum. E estas foram as nossas maiores discussões. Coisas como cabeleireiro, ou coisas que lá está. Uhum. Para o André, Eu acho que aqui o ponto fundamental é para além de haver este ajuste entre o casal, é perceber que eu gasto naquilo que atribuo valor, por isso a outra pessoa também está a fazer este processo, por isso vamos acreditar que ela está a ser racional, por isso é fazer este ajuste e acreditar, mais cedo ou mais tarde, a pessoa também só vai gastar naquilo que valoriza. Boa. Sim, eu acho que é isso. Ou seja, a partir do momento em que há de facto um alinhamento, em que ambas as pessoas do casal estão com esse mesmo objetivo, neste caso a liberdade financeira, hum, tanto um como o outro sabe que as escolhas que a outra parte está a fazer já são alinhadas com o objetivo final Isso. e, portanto, já não é. Pode haver um deslize ou outro, Claro. sim, mas vai haver. sim, mas a partir das escolhas, essas compras ou esses gastos já vão ser porque de facto aquela pessoa valoriza aquilo e pensou e decidiu que faz sentido gastar dinheiro naquilo. Sim. Boa. E- Sabes, deixa-me só complementar isto que é, essa vossa partilha é muito importante mesmo, porque às vezes as pessoas olham, às vezes para o nosso exemplo, nós somos os únicos que partilham em casal o nosso caminho para a liberdade financeira, assim, pelo menos com mais relevância, e às vezes as pessoas acham que é tipo um caminho de rosas, e a verdade é que não, nós passámos exatamente pelo mesmo processo que vocês, e certamente outras pessoas em casa passam pelo mesmo processo. Há muita gente que nos pergunta, como é que eu convenço o meu companheiro ou a minha companheira? Ele está-me a controlar. Estas coisas todas que vocês trouxeram é mesmo muito importante, porque se eu não consigo ver algo, eu não consigo entender se aquilo que eu estou a fazer é correto ou incorreto, porque a jornada do André de cobrar, não é? Ou seja, de
ok, foi importante para depois ele chegar a esta conclusão de, ok, eu atribuo valor a isto, mas ela atribui valor também às outras coisas. Então, o mais importante é eu gastar dinheiro naquilo que eu atribuo valor. E a partir do momento em que tu também percebeste o propósito, Uhum. alinhaste muito mais e conseguiste perceber, ok, então estamos numa mesma jornada. Nós é igual. Eu, por exemplo, eu tenho um vício, entre aspas, que é comprar livros. Então eu compro livros, pá, não sei se vou Já lê-los ou estás não, mas melhor. compro, né? Já estou Sim, Já melhor. estás eu melhor. agora. Mas houve uma Não, a altura em sério. que ela tipo dizia: estás a comprar livros, e não sei o quê, e eu igual, tipo, também às vezes cobrava em algumas coisas. E entender que, ok, nós estamos alinhados numa jornada, portanto, nada do que cada um vai fazer do ponto de vista individual vai prejudicar a jornada e o propósito da família. Então é muito importante essa partilha. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita, muita, muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. É mesmo muito importante isto, e vocês falaram aí de uma questão que é os resultados, quando os resultados começam a aparecer, e nós falamos muito da questão do efeito dos juros compostos, não é? Que é as pessoas começam a investir e começam pequeno, não é? Porque as pessoas têm medo, não é? Então começam a investir com pouco dinheiro, e consequentemente aquilo que é o resultado nos primeiros meses, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, não é muito relevante. Mas o conjunto das várias coisas que se vão fazendo, ou seja, essa consciência mais para onde vai o dinheiro, conseguindo maximizar aquilo que são as poupanças e depois todo o efeito dos investimentos, gera esse efeito de resultados. E tu, André, partilhas aquilo que é o património também da vossa jornada. Queres falar um bocadinho da evolução, de como é que vocês estavam no início e como é que vocês estão agora, e o que é que foi o resultado disso? Por exemplo, se puderes atribuir tipo três grandes impactos que tiveram naquilo que é a construção ou o resultado do vosso património hoje. Nós começámos a registar o nosso património em fevereiro de 2021. Sei que Uhum, foi, não sei se foi fevereiro, mas foi ali no início de 2021. E nós, na altura, tínhamos um património negativo de menos 200 e tal mil euros. uhum, Porquê? Nós comprámos a nossa casa e tivemos de contrair crédito à habitação. E para nós não nos faz sentido contabilizar a nossa casa como um ativo. hum, Uhum. É a nossa casa de habitação própria. Não nos, no presente não prevemos que aquele ativo nos vá trazer rendimentos no futuro. Uhum. Por isso não contabilizamos aquilo como um ativo, mas apenas o passivo, que é o crédito à habitação. Por isso tínhamos esses menos de 200 e tal mil euros negativos. Desde que começámos esta jornada, agora em janeiro, chegamos ao ponto em que estamos neste momento positivos no nosso hum. network. Por isso foi um crescimento brutal em 3 anos. 3 anos. Em 3 3 anos. anos, 200 mil euros de crescimento. Yeah. Top, Tem sido top. uma Fogo. jornada muito Muito boa. ascendente, sim. Sim. Hum, os grandes pontos para mim é a taxa de poupança. Para terem uma ideia, em 2021 tínhamos uma taxa de poupança de 20 e tal por cento. Uhum. O ano passado foi quase 70%. Caramba, boa. Muito Os fixe. rendimentos aumentaram, É óbvio, um facto, Uhum, sim. mas os gastos mantiveram-se quase idênticos. boa. Com a inflação, um exemplo, inflação no supermercado funetório. As Uhum, nossas despesas no supermercado diminuíram. então vamos falar disso, O né? mindset do cashback. Boa, Sim. boa. A consistência também acho que é outro ponto fundamental. Uhum. Consistência a registar despesas, rendimentos, a investir. Uhum. E um E terceiro não ponto. perder o foco, desculpa interromper-te. Exato. A sensação que nós temos quando recebemos mais, e isso aconteceu-nos nos últimos anos, não é? O André, por via neste novo Mundo, projeto não é? de empreendedorismo, aumentou os seus rendimentos. Eu, por via de ter também feito o meu projeto sozinha, também aumentei os meus rendimentos. A tendência, quando uma pessoa passa a receber mais, é automaticamente gastar gastar mais, mais. claro. Não é? Eu agora já posso ter um carro melhor, eu Uhum. agora já posso ter... Nós não fizemos nenhuma dessas mudanças. O único carro próprio que nós temos é um carro com mais de 10 anos e assim vai continuar enquanto andar. Uhum. Se às vezes eu gostava de ter assim um blue chip, claro que gostava. Sim. Agora, isso vai sacrificar quantos anos de trabalho
Sim. até eu conseguir, se calhar, poder trabalhar só por prazer, ou isso vai sacrificar quantas horas que eu posso ter com a minha filha, ou isso. Então, Sim, Perfeito. sim, sim. quando entramos nisto, tudo muda. Mas sim, eu só gostava de dizer isso, não é? Os rendimentos aumentaram, a taxa de poupança aumentou também. Claro. E normalmente as pessoas ou mantêm ou diminuem, Uhum. Sim, mas sim, pelo sim, menos sim, sim, mantêm. sim. E isso é um ponto importante para quem nos vê, é não nos deixarmos iludir porque recebemos um aumento. Boa, Uhum. Vamos aproveitar isso da boa, melhor forma possível. boa. Existe até uma estratégia que eu ouvi algures, não sei aonde, que, ok, eu posso ter um aumento, mas eu tenho que dar um tempo até eu contar com aquele aumento. Então, por exemplo, eu recebi um aumento no início do ano, então eu se calhar vou ficar 6 meses ou 9 meses sem considerar que tive um aumento e aquele que é o extra eu vou pegar e vou investir tudo. E só passado 9 meses é que eu adapto um bocadinho o Uhum. meu estilo de vida para poder receber um bocadinho daquilo que é o efeito desse aumento. E este simples facto já muda brutalmente aquilo que é a minha jornada, a minha capacidade de aceleração do património. E vocês dizerem isso e desmistificarem que, ok, tenho um carro, pá, serve, é o suficiente. Nós também só temos um carro, e serve-nos perfeitamente. Se gostávamos de ter mais um, gostávamos de ter mais um. Se gostávamos de ter um carro melhor, gostávamos. Toda a gente tem, tem, Se tem, Claro. toda a tem, gente vem falar connosco e diz já mudavam de carro, sim, toda a gente diz Exatamente, Exato. isso. exatamente. Ainda acima, nós temos 2 filhos, um cão, e Já aquilo está é a um ficar é um apertado. pequeno Tetris dentro daquele carro quando temos que fazer uma viagem, mas serve perfeitamente. Porquê? Porque o propósito é maior, não é? Uhum. E é isso É que isso, que é vocês isso. partilham, O que não eu é? penso é, esta pessoa se calhar agora está a olhar para mim e pensar, eu tenho um carro muito melhor, mas Uhum. quando eu tiver 50 anos eu vou olhar para aquela pessoa e dizer, já viste a minha vida e já viste a tua, não é? Perfeito, Sim. Portanto, perfeito. agora tens o teu carro que entretanto já ficou velho, mas eu se calhar posso passar 6 meses a viajar. Sim. Pronto. Perfeito. Olha, e outra coisa que tu, André, disseste, a questão como vocês registram o vosso património e a forma como o consideram, é muito interessante porque eu gosto muito da visão de que eu não gosto de regras. E às vezes as pessoas dizem, tem que ser assim. E não, vocês têm essa visão diferente, que é, se eu não considero a minha casa própria, eu vou considerar mesmo o passivo associado à casa própria. Por exemplo, no nosso caso, nós não consideramos a casa própria, mas também não consideramos o passivo. Ok. Então está fora daquilo que é a nossa contabilização do caminho para a liberdade financeira. E é Oh, interessante haver essa diferença. ok, mas deixa-me só acrescentar aqui porque tu estás a falar do valor que consideram para FIRE. É isso? Uhum. Exatamente, Ok. exatamente. É porque, imagina, eu apresento dois números lá Uhum, na minha página, que é um é o património, uhum. que inclui passivo mais Ok, o ativo, e outro é o valor de ativos financeiros que eu ok, considero no número para FIRE. perfeito. Ok. Faltou aqui esta clarificação. Boa. Mas é interessante porque é isso que é. Às vezes as pessoas também mesmo na contabilização do património eh, não consideram as duas partes e está tudo bem. Mas se eu quiser posso considerar e fazer esse efeito do negativo e assim eu considero que ok, agora estou positivo porque se eu liquidar todos os meus ativos sem vender a casa eu consigo viver tranquilamente e isso é interessante ser trazido. E agora eu queria ir para a outra parte do cashback, né? Ou seja, qual é que foi o impacto do cashback? E não vamos explorar muito porque as pessoas têm que ir a ouvir o episódio 88, mas qual é que é o efeito de vocês conseguirem maximizar ou tirar retorno dos vossos gastos? É, eu acho que nem é o valor quantificável, é mais a mudança de mindset que provoca, primeiro provocou em mim e depois na Raquel por arrasto, e hoje em dia ela também está fã disto, porque ela às vezes nem sabe como de cartão pagar e liga-me, mas paga. Eh, Acho efetivamente que não é o valor quantificável, apesar de que depois de entrarem no mindset vão ter um valor muito relevante. É a mesma mudança de mindset, porque vocês vão fazer compras mais otimizadas. É o exemplo que eu acabei de Mas, dar. mas o valor é relevante. Estavas O agora a valor, dizer que foi suficiente para combater o aumento da inflação. Quantas Uhum. Sim. famílias não gostariam de não ter sentido o aumento da Perfeito. inflação, não Sim, é? sim, 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 sim. mas é isto que eu estou a dizer. A mudança de mindset, o que é que me levou? A otimizar as minhas compras, por exemplo, no supermercado. Uhum. 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 Que, por exemplo, em 2022 nós tínhamos gastos de supermercado de cerca de 4.000 e muitos euros Anuais? anuais, Uhum. e no ano passado ficou em 4.000, Uhum. Com efeito da com inflação. efeito de inflação. Certo. Mas o que é que tu Boa. queres dizer com otimizar as tuas compras de supermercado?
utilizar as campanhas, Ok, fazer emendas semanais, se bem que já as ok. fazíamos. Que isso não está necessariamente relacionado com o cashback, não é? Mas tem a ver com pensar Uhum. nas compras, no fundo é ter essa questão, essa preocupação de planear antes de ir comprar. Aquela, Sim. muitas vezes as Nós pessoas não vamos ao dizem, supermercado por impulso, nem vamos ao supermercado exato, com frequência, porque É quem uma vai ao vez por supermercado semana. todos os dias vai comprar mais do que o que precisa, sim, sem dúvida. Mas quando outra gestão que o André faz é quais são os talões, os cupons que dá para conjugar com que cartão. Portanto, ok, esta semana vou ao supermercado X, na semana seguinte vou ao supermercado Y. Otimizar aqui tudo isto. ok. Que se as pessoas pensarem vou ao supermercado todos os dias, isto é um caos, não é? Claro. Se tu Uhum. se fizeres isto semanalmente e já sabes estruturar, para o André é um processo normal, para mim seria um caos. Uhum. Para o O André é um custo, o processo custo normal. de entrada neste Sim, mindset, eu posso dizer que é relevante, mas no uhum. longo prazo, epá, os Boa, resultados Depois já são fazes mecanicamente, não é? é automático. Tu já boa. sabes onde pesquisar, onde ir, que supermercados é que têm os produtos que tu queres Uhum. e não andas à caça de promoções sem saber. Boa. Certo. Sabes que isso é interessante e quem nos está a ouvir lá em casa deve estar a pensar, epá, mas isso deve dar muito trabalho. E como é que eu quebro essa objeção? Qual é que é o valor médio mensal do vosso cashback? Nós, enquanto casal, atualmente nos 370, 380 euros. Ou seja, estamos a Ou falar de seja, dá para pagar 370. o supermercado, Exatamente. Exato. E pagar não, comida. e não E- só, imagina, até fazendo uma comparação um bocadinho mais direta, que é como se fosse quase uma prestação de uma casa, não é? Ou Uhum, seja, para muita gente é uma prestação de uma casa, uhum. seja em cashback. E tu tens uma comunidade, não é? Seja com mais de 1500 pessoas 1500 atualmente. pessoas, qual é que é o cashback médio da comunidade? O ano passado foram 185, 186 euros, por Um aí. médio, ou seja, sendo que há pessoas certamente que fazem muito Há mais que pessoas isso. que batem o André e depois dizem este mês bateu o André, portanto. Yeah. Mas há Boa. pessoas que também, pronto, devido aos seus gastos, Uhum. poupanças e circunstâncias pessoais, fazem um valor muito menor que faz baixar a média. Boa. Sim, Mas sim, Mas é, quase mas é, 200 mas é euros de média é bom. interessante. é incrível. Porque eu acho que é isso que é. Quando nós colocamos as coisas em números, as pessoas pensam, "Epá, se calhar vale a pena o tempo e o Uhum, trabalho." E até, se calhar, podemos depois deixar um link aqui associado a este podcast da tua comunidade para as pessoas Boa. entrarem e ir em busca disso, porque eu acho que é isso que é. Nós estamos numa jornada para a liberdade financeira e queremos levar o máximo de pessoas possível. E se nós conseguimos, de alguma forma, colocá-las em espaço em que consigam retirar valor, e nós sabemos que a tua comunidade permite que as pessoas ganhem esse valor, pá, faz sentido trazer essa oportunidade às pessoas e por isso vamos deixar aqui o link também para depois quem quiser entrar poder também fazê-lo e tornar essa comunidade 2.000, 3.000, 5.000 pessoas a fazerem dinheiro com os seus gastos, porque eu acho que isso é uma coisa relativamente sim. sexy, né? Super, super sexy. E acho que às vezes temos uma grande franja da população que não pode simplesmente decidir agora vou criar o meu negócio, Uhum. agora vou Uhum. fazer isto. E que são pessoas que vão manter os seus empregos, pronto, ou que ainda não estão no estado de passar para outra fase, mas que se calhar este pequeno investimento numa tarefa simples que conseguem. Normalmente quem tem um trabalho com horário fixo acaba por ter algum tempo livre mais. Não quero dizer isto de uma forma que pareça Uhum. que estou a desvalorizar, não. Uhum. Mas têm o tempo mais estruturado. Quando nós Uhum. passamos para o empreendedorismo, o nosso tempo É É descontrolado. é mais. Sim, descontrolado. sim, 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 É sim. completamente Sim, descontrolado, não é? Trabalha-se a qualquer hora. Trabalha-se a sim, qualquer hora, as lives do Instagram à noite, Uhum. sim, toda a dinâmica é diferente, não é? sim. Mas pronto, para essas pessoas às vezes conseguem tirar uma meia hora numa hora de almoço ou nos transportes para ir ouvindo, para ir percebendo, para ir estruturando a questão do cashback. É um ponto de entrada no mindset e depois, quem sabe, não vamos passar para Sim, Perfeito. outros sim. caminhos. Diz uma. Aliás, Sim, diz, desculpa, André. Catarina. Aliás, uma das grandes desculpas das pessoas para não investirem é não terem poupança no final do mês. Uhum. E um dos desafios que eu propus, tanto no Instagram como na minha comunidade, foi chegar ao 1 milhão de euros com cashback. E fiz os números, no meu caso. No meu caso, tenho que ter 360 euros mensais investidos no ETF S&P 500 durante Uhum. 33 anos. Certo. Nos meus 66 anos, para além de todos os meus investimentos, se eu conseguir manter esta média, terei 1 milhão de euros. Se uma pessoa que tenha 30 anos pela frente conseguir investir 180 euros, que é a média mensal da comunidade, no S&P 500, se tiver 300 ou 400 mil euros daqui a 30 anos, não é ótimo? É É incrível. incrível. Yeah. Yeah. E não há Sim. desculpas, mantenham o seu trabalho, tiram 1 hora por semana para ver isto do cashback e pá,
Está Sim. feito. Não há desculpas. Sim, sim, mas isso há muitas pessoas que dizem, mas isto em relação à liberdade financeira, para mim já é tarde, ou eu não tenho rendimentos suficientes para pensar nisso, e existem de facto, primeiro, uma coisa que nós dizemos sempre, que é nunca é tarde. Primeiro porque tu até te podes reformar na idade normal da reforma, mas não é incrível tu teres uma almofada financeira, tens ali mais dinheiro do que aquilo que estarias à espera na tua Também. reforma normal? Eu acho que só isso já é Hoje em ótimo. dia é imprescindível, porque Sim. tu nem Uhum. sequer sabes o que é que vai ser a tal Exatamente, reforma exatamente, prometida. exatamente. E Perfeito. tens essa questão. Mas tinha aqui uma questão para ti, Raquel, que é: tu és tipicamente mais conservadora, não é? Sim. E há bocado estávamos a falar do nosso Do fundo de fundo de emergência. emergência. E eu vou-vos explicar. Como advogados, a menos que nós trabalhemos para uma empresa in-house e temos aquele único cliente, nós passamos toda uma vida a recibos verdes. Hum, Ok. Toda uma vida a recibos verdes. E nós não contribuímos para a Segurança Social, contribuímos para uma caixa de providência de advogados e solicitadores. Ok. E esta era uma profissão de homens. Portanto, historicamente, esta foi uma caixa pensada para pagar pensões. Não foi uma caixa preparada para pagar licenças de maternidade, que eu não tive. Não foi uma caixa pensada para pagar assistência na saúde, se ficarmos Assistência à doentes, família. nada, absolutamente nada. Portanto, nós estamos a recibos verdes naquela situação em que eu nunca tive um contrato sequer de prestação de serviço assinado. Era, começas hoje, passas o recibo no final do mês. Mesmo É quando este. estavas a trabalhar Mesmo para quando estava a outros. trabalhar para outros e para sociedades grandes. Não Ok. havia que sequer um contrato. Portanto, no dia da manhã, obviamente que isto não acontece frequentemente, graças a Deus, mas nada te impede de chegar ao trabalho no dia seguinte e dizerem amanhã não voltes. Pois. E eu passei por uma situação em que fiquei sem trabalho assim que a minha filha nasceu. E digo-vos que é uma coisa aterrorizadora. Pois é. Porque tu Sim. não podes ir à tal caixa pedir um subsídio de desemprego. Isso não existe, ok? E daí eu disse explicar ao André que para eu conseguir dormir eu tenho que ter um fundo de emergência. Faz todo o sentido. Porque toda a gente me diz, mas tu vais arranjar um trabalho, tens isto. Eu vou. Mas e se eu tenho uma doença ou se eu tenho alguma coisa que me incapacita durante um período de tempo grande? Uhum. Sim. Percebem? Sim, mas isso eu estava aqui a pensar, isso explica a tua passagem, quando Uhum. tu decidiste abrir o teu próprio espaço, na verdade Já a tua estava. situação não era assim tão estável, Exatamente, não é? exatamente, exatamente. Sim. Quando eu à minha família disse, bem, vou-me despedir, e vou tentar fazer o que já faço, mas de uma forma sozinha. Uhum. Claro que tudo o que eu ouvi foi que horror, és louca, tens uma filha tão pequenina e depois se as coisas correm mal, mas tu tens clientes? E eu, não, acho que não, não sei. Salvo se calhar alguém vem comigo, mas não sei. Sim. Tens um plano? Não. Fizeste um estudo de negócio? Não. Viabilidade. Sim. E depois outros amigos meus diziam: queres que eu ligue a não sei quem para te arranjar um emprego? E eu: não. Mas tu és doida? Não. E o que eu tentava explicar às pessoas era: o que é que eu tenho antes disto? Tenho recibos verdes absolutamente precários, não é? Uhum. Claro que havia alguma estabilidade, eu sabia que não, à partida ninguém me ia mandar embora, estavam contentes com o meu trabalho, etc, etc. Sim. Mas o que é que eu tenho em Mas termos não é assim tão certo. objetivos? Sim. Então, por que não? Não é? Uhum, É completamente diferente. Se calhar eu pensaria com mais calma e mais cuidado se tivesse um plano de carreira, um contrato de trabalho, descontos para a segurança social. Sim, sim. Pronto, aí Sim. sim eu acho que é uma ponderação maior a fazer. Para quem está numa situação precária, acho que tem tudo a ganhar É. em lançar-se. Sim. E depois é isso é aquilo que nós dizemos sempre, que é se correr mal, o que é que pode Voltamos, acontecer? eu fiz Voltas para o isso. sítio onde tu É estás. assim, eu não Yeah. tinha um plano, mas tinha um limite na minha cabeça. E foi o que eu disse ao André, e devo-vos dizer que também nesta fase da vida foi muito importante ter o André ao meu lado e não outra pessoa. O André foi incondicional. Disse logo, sim, força, tenta. Não são todos os membros dos casais que conseguem Sim. fazer isto e que não entram em pânico e que não isto e que não Uhum. aquilo. Portanto, foi incrível ter uma pessoa com este mindset nesse momento da minha vida e não outra pessoa qualquer. Perdi-me. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que acabaste por dar assim a resposta em relação ao porquê Ah, do fundo de emergência, não é? Exato. E eu tinha só o objetivo de um ano. Eu disse: se ao final de um ano eu não estiver a ganhar o mesmo que ganhava quando trabalhava Para outra. para outra Sim. pessoa, eu assumo a derrota, envio currículos e vou Ok. procurar outro emprego. Portanto, quer dizer,
E Uhum. não estou livre disso me voltar a acontecer, porque isto é um Uhum. mercado muito mutável. Claro. Mas até agora tem sido sempre bastante positivo face à realidade anterior, portanto. Boa. Mas mesmo assim, o fundo de emergência tem que continuar lá, porque nunca sabemos. E Nunca depois desta sabemos. passagem para o digital, eu acho sempre curioso porque nós também tínhamos esta questão que é nós sentíamos que não éramos nada de nos pormos, pronto, nós nas nossas redes pessoais praticamente nunca pomos nada, também não sabíamos nada, não sabíamos fazer stories, reels, então nem pensar, pronto, essas coisas todas. Como é que tu tinhas a experiência do André Sim, já? sim. Mas como é que te sentiste de repente ter ali toda uma outra exposição? Porque a exposição é diferente, não É, é? a exposição é muito diferente e nós, normalmente, na nossa carreira mais tradicional, estamos sujeitos a críticas de pessoas que estão mais ou menos ao mesmo nível que nós, não é? Que sabem do que é que estamos a falar e que Sim, nos podem criticar e isso é até saudável. No digital estamos sujeitos a críticas de pessoas que não percebem nada do assunto. E, portanto, estamos sujeitos a críticas que não fazem qualquer tipo de sentido, estamos sujeitos Maldade. sim, às vezes um bocadinho sim, de maldade, maldade sim. e análise da nossa forma física, análise da nossa forma de Tudo e mais apresentar. alguma coisa, sim, sim, Pronto. sim, sim. Portanto, para mim está a ser uma descoberta. Acho que tem imensas coisas, imensas vantagens e tenho recebido mensagens absolutamente inacreditáveis de pessoas que Sim. agradecem e dizem: o teu reel sobre transparência financeira mudou a minha vida porque eu percebi que estava num grande risco e fui falar com o meu contabilista e alertá-lo e a partir daí decidi fazer uma mudança. Sim, Portanto, ouvir isto é é recompensador. recompensador. Sim, sim. Mas sim, o digital para mim ainda é assim muito, estamos muito no início. Ahm, Dizem que é um caminho sem retorno. É. Portanto, É. sim, Não, imagina, o que nós sentimos é que, ou pelo menos o que eu sinto, e eu acho que o Rafik é da mesma opinião, que pelo menos no nosso caso, em que nós trabalhamos para outros, não é? uhum. Pronto, e de repente criámos isto e começámos a partilhar aquilo que nós fomos aprendendo, hum, o impacto é muito mais visível, o impacto nas pessoas, não é? Do teu trabalho é muito mais Sim, visível. ninguém sabia que eu existia, não é? E que Sim. estava ali. Quer dizer, tinha a minha carteira de clientes, se calhar tenho 600 pessoas que sabem que eu existo, que já Uhum. falaram comigo, etc, Uhum. etc. Agora tenho 20 e tal mil pessoas que sabem que eu existo. Sim. Perfeito, Não é? exatamente. Pronto, portanto tens um potencial muito maior de É. transmitir o que sejam as tuas mensagens ou a tua forma de ajudar os outros. Sim. Sim. O próprio, nós tivemos aqui o João Velez, e ele é do imobiliário, e ele dizia isso, que é o trabalhar a marca pessoal permite-te trazer oportunidades que não sequer Uhum, imaginavas, que é uhum. agora tu tens essa exposição, as pessoas reconhecem-se como autoridade. Sim. E a partir desse momento vem outro tipo de pessoas, outro tipo de Mas clientes, não é? sabes que É um misto. é um misto. Uhum. Porque à medida que tu ganhas autoridade no digital, num meio tão tradicional como o jurídico, tu Uhum. perdes. Ok. Porque agora esta é a advogada do Instagram. Ok. E tu nesse meio perdes alguma autoridade. Começas a ser visto como alguém que vai para o digital dizer umas coisas. Uhum. Uhum. Porque os grandes especialistas estão trancados sobre si mesmos, só Sim. a partilhar conhecimento com clientes que pagam muito bem. Ok. E eu aqui Sim. estou a partilhar conhecimento com toda a gente, algumas coisas sem cobrar nada por isso. Portanto, tu ganhas num lado, desces no outro. Percebes? Sim, percebo, Sim. percebo. Há Eu um acho que isso no balanço. longo prazo tu Uhum, voltas a conseguir conquistar esse lado. uhum. Mas eu percebo, porque o mundo, lá está, jurídico é muito, como diz, é um mundo de homens, não é? E muito tradicional, muito Sim. conservador, Sim, 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 sim. com muitas regras, muito segredo e secretismo que são necessários para a profissão em algumas áreas. Na fiscalidade não vejo que isso seja Necessário. assim tão Mas, necessário. mas também porque em Portugal estamos a começar com o digital. Eu também Sim, acho que é isso. se Sim, calhar é sim, isso. sim, sim. Acho que Eu estamos acho que o muito melhor- atrasados. O melhor exemplo disto que a Catarina disse é a Bruna, a contabilista. Pois, Uhum. eu também Que me é, lembrei dela. claramente, quando ela começou, imagina os outros contabilistas todos a pensar: olha, agora esta miúda vai partilhar coisas no Instagram e tudo mais. E depois, à medida que ela foi crescendo e hoje é uma Uhum. autoridade, é convidada pela ordem Uhum. para ir lá explicar como é que se fazem as coisas no digital. Exatamente. E eu acredito que é Eu isso que vai Eu acontecer espero também que isso contigo. aconteça Eu também acredito. na área do direito. Acredito. Sim. Ah, E mesmo, desculpa, estou-me a lembrar também de outro exemplo que é a Marina Silva. Uhum. Uhum. Ela também, trabalha, é mediadora de seguros, e ela no início, quando ela começou no Instagram e no digital, as pessoas com quem ela trabalhava diziam: mas estás para aí no Instagram, temos é que ir tipo porta a porta, fisicamente, e não sei o quê. Entregar panfletos. Uhum. Sim, exato. Exato, que é uma coisa.
Eu no outro dia estava a comentar com o Rafa, mas os panfletos ainda funcionam, não percebo. E de repente ela começou a ter resultados Uhum. muito melhores, tipo, super relevantes, e eles começaram a perceber, ok, está aqui alguma coisa a passar se ela está aqui a fazer alguma coisa bem, não é? Sim, sim. Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Ah, fazendo aqui um regresso aqui à parte do caminho para a liberdade financeira, eu gostava de explorar um bocadinho mais a vossa estratégia de investimentos. Vocês investem em ações individuais? Investem em quê? Qual é que é a vossa estratégia de investimentos? Nós temos atualmente 2 ETFs, 3, e até me vão culpar, até me vão dizer que estamos a duplicar Fazer replicação, exato. Sim. Nós temos sobreposição. sobreposição, é É esse isso. mesmo o termo. Nós temos o IWDA, que Uhum. está na DGIR em meu nome. Temos, Explica o que é o IWDA. IWDA é o ETF que replica ações Mundiais, não é? mundiais de países desenvolvidos. Depois temos o SXR8 que está na DGIR da Raquel, que é o ETF que replica o S&P 500, as 500 Uhum. maiores empresas dos Estados Unidos. E temos outro ETF à parte, que é para o desafio do 0 a 1 milhão de euros, Uhum. com cashback, que é o VOA. Ok. Ok. Este é à parte. Eu decidi criar mais um ETF para ter tudo devidamente separado. Depois temos, E o VOA também é S&P 500. também é SP 500, Uhum. exatamente. Daí a sobreposição. Uhum. E mesmo o IWDA Sim, também sim. sobrepõe-se Sim. muito com. Mas estamos tranquilos quanto a isso, por Boa. isso não. Depois temos criptomoedas, Bitcoin, Uhum. e no mês passado comprámos muito pouco de Ethereum, Uhum. mas o objetivo é reforçar mensalmente nestas duas criptos. E temos dois REITs, o MPW, que Uhum. estamos com uma desvalorização brutal de 50%. Ok. Daqueles É bom dizer essas coisas. Exatamente, estamos a perder 4 mil e tal euros. Ok. Isto nem tudo são rosas. Uhum. Sim. E temos também o Realty Income. Ok. Ok. E é este o nosso. Depois temos os PPRs para o benefício fiscal, Uhum. Sim. porque acreditamos que também é uma mais-valia, apesar Claro que tu irias ter PPs para ir buscar benefícios. Não podemos desperdiçar ali um montante tão grande, não é? Sim. Anualmente. Retorno. Boa, e é isso, não é? e GoParty. Ok, ok. Boa. Então deixa-me puxar aqui a brasa à minha sardinha, que é, como é que estão os ETFs? Os ETFs estão bem, não estão? ETFs estão. O da Raquel está para aí com 22%, Uhum. o IWDA está com 17%, Uhum. e o VOA também para aí com 20%. Boa, boa. E o único que está é aquela ação individual dos REITs com Exatamente, 50% de exatamente. perda. Eu gosto de realçar isto porque e é uma luta que nós temos tido, que é mostrar às pessoas que investir é mais simples do que parece. Mesmo. E a vossa estratégia é simples Básica. e é básica, é É isso. básica. Imaginem, era o que estamos a falar há bocado de contratar especialistas em determinadas áreas. O que nós fazemos é contratar fundos que têm Uhum. uma gestão profissional Uhum. e que conseguem substituir ativos, não é? Em que estamos todos interessados na maior rentabilidade possível, não só nós, mas eles também. Sim. Às vezes nós pensamos, ok, vamos comprar ações da empresa X porque gostamos muito ou porque acreditamos. Mas quanto tempo nós queremos dedicar a estas investigações? Sim. Perfeito. Não é? Quanto é que nós queremos especializar nesta matéria? Uhum. Se não queremos, entregamos a quem Perfeito. saiba, e não é preciso saber grande coisa Uhum. para investir num ETF, não é? Perfeito. Absolutamente nada. Agora, se eu disser eu quero comprar ações da Coca-Cola, é bom que eu perceba o mercado da Uhum. Coca-Cola. Sim, sim, É bom que eu perceba quem são os concorrentes, é bom que eu perceba. É bom que eu esteja atento às flutuações. Exatamente. Sim. Agora, se eu tiver o meu dinheiro parado no ETF, o André por acaso sabe as valorizações, eu nem quero saber. O que interessa é daqui a X anos, Perfeito. não é?
Nós não estamos a É, contar levantar aquele dinheiro agora. mas é isso, eu não explicaria melhor, porque é interessante, nós temos começado o podcast, tu a dizeres que tu eras a pessoa afastada do, Uhum. do, do mundo financeiro e seres tu a Já, dar essa explicação. exato. Sim. Eu acho que isto é mesmo extraordinário, que é, isto é literacia financeira, isto é que é o trabalho verdadeiro que eu acho que as pessoas deviam fazer, que é mostrar às pessoas que o caminho mais simples é o caminho com maior valor. As pessoas querem a parte sexy, eu tenho Yeah. Coca-Cola, eu tenho Amazon, eu tenho, sei lá, Tesla e tudo mais. Epá, ok, isso é fixe, Isso é fixe para Quando mas corre quem. bem. quando corre bem, porque existe uma grande probabilidade de correr mal. Tanto que existem muito poucas empresas que têm 100 anos de história, Uhum. mas o S&P 500 tem 100 anos, 150 anos de Aliás, história, não é? se tu fores ver o top 10 das empresas, das 10 maiores empresas dos Estados Unidos, nenhuma delas, há 20 anos atrás, são as que são Perfeito. atualmente. Exatamente, Perfeito. Ou sim. seja, se eu tivesse começado a construir a minha carteira para a liberdade financeira há 20 anos atrás e tivesse dito assim, eu vou investir nas 10 maiores porque estas são muito grandes e vão ser as melhores no futuro. Eu hoje, essas empresas não seriam as 10 maiores. Então é isso que nós invocamos muito e dizemos muito às pessoas que é, os ETFs é o caminho, é o caminho. E é simples de perceber. Tu explicaste aqui, ou seja, Yeah. e quando alguém vem, mesmo do ponto de vista de educação financeira, tentar convencer as pessoas a investirem em ações individuais, nós ficamos assim com o nó no estômago porque essa não é a porta de entrada. Pois A não. pessoa tem que perceber o básico e só depois, se quiser dedicar esse tempo, se gostar de analisar relatórios e contas, se quiser pegar naquilo que é o seu bem mais precioso e Uhum. aplicar nisso, fazê-lo e ir com piada, mas sempre com não tendo a falsa ilusão de que vai ser um vencedor no longo Sim. prazo e tudo mais, porque Ou não vai. até pode aplicar parte do seu portfólio, por exemplo, 5%, Uhum. para esse tipo de ações mais especulativas, que Como é o as que eu pessoas tenho que com os decidem REITs. entrar num jogo de sorte ao azar, então Exatamente. aquilo é quase um jogo de sorte ao azar. Uhum. E nesse sentido temos que dar alguma razão Uhum. hum, às personagens políticas que dizem que isto dos investimentos e das ações, isto é tudo muito arriscado e tudo muito Uhum. perigoso para as pessoas. Sim. Sim, se calhar se formos meter qualquer pessoa da sociedade portuguesa sem conhecimentos básicos a fazer investimentos em bolsa, Em a ações comprar ações individuais. específicas, Sim, claro que sim, é de uma claro, irresponsabilidade brutal. claro. Mas não, pessoal, não é só isto que são os investimentos. Perfeito. Existem opções seguras. Uhum. Nada é 100% seguro na vida, mas quer dizer, o nosso emprego também não é 100% seguro, Uhum. não é? Nada garante que eu não saia daqui e leve um carro em cima. Perfeito. Pronto, agora, olhando para trás e vendo como as coisas têm corrido, é perfeitamente seguro. Eu Uhum. sei que vocês têm investimento imobiliário e eu também sou tendencialmente uma pessoa que, quando começámos isto, dizia muito ao André: eu prefiro comprar casas. Uhum. Prefiro Uhum. comprar casas porque as casas É o estão lá típico dos e eu portugueses, consigo sim. ver Sim, e eu sinto-a. palpável, sim. Pronto. E mudei um bocadinho o shift e comecei a perceber que se calhar não é o único caminho e não Uhum. temos todos que ter imobiliário e que não é a Boa, única forma. Porque também boa. há desastres no imobiliário, de certeza, não é? Sim, 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 Exato, sim. olha, por exemplo, as pessoas tinham as suas casas, os seus apartamentos na Ucrânia. Uhum. Começou uma guerra, as Exato. coisas valorizaram, não é? Exatamente, mas se Portanto, tivessem ETFs, podiam aceder a corretora noutro sítio e Exatamente. aceder a Exato. elas, não é? Mas, Exatamente. mas eu acho que isso é interessante vocês trazerem essa visão de como é que vocês investem e é simples, e é isso. E foi o que vocês disseram que é, vocês vão atingir a vossa liberdade financeira alguns no tempo Uhum. e vocês partilham quando é que vai ser, não é? Ou não? Não tenho aquilo explícito, mas o objetivo é ali entre os 43 e os 45 anos. Porque Ok. esse momento ainda não está alinhado entre nós. Ok. Isto é um Sim. caminho, não é? Se nós já nos alinhámos no registro das despesas, nós já nos alinhámos onde é que investimos, agora ainda temos que nos alinhar, por exemplo, no valor Ok. final. Ok. Ok. Aliás, Boa. se a Raquel quiser continuar a trabalhar, o meu FIRE é mais cedo. tu vais lá à praia e ela continua a trabalhar, está tudo bem. Exato. Mas é interessante porque quando nós falamos de liberdade financeira, quase sempre começa como um caminho de fuga daquilo que é a minha vida atual. Uhum. E ao longo da jornada eu vou criando a vida que eu quero viver lá à frente. Sim. E quando eu a crio durante a jornada, o momento é só o momento, porque eu já estou a viver a minha liberdade financeira ao longo dessa Sem jornada. dúvida. E até pegando nesta reflexão e passando aqui para a última pergunta, que é o que é a liberdade financeira para vocês? Para mim, quando eu ouvi primeiro falar em liberdade financeira, achava que era não trabalhar. Uhum. Hoje em dia, para mim, não é não trabalhar. Hoje em dia, para mim, é, por exemplo, escolher em que projetos é que eu quero trabalhar sem estar pressionada com as contas que tenho para pagar. Escolher como alocar o meu tempo. Hoje em dia, eu já consigo alocar o meu tempo. Estou aqui
durante uma manhã e Uhum. isso não é um problema. Mas estou sempre a pensar no que é que poderia estar a fazer que Sim. geraria rendimento. Tenho sempre essa preocupação. Para mim, a liberdade financeira é poder decidir o que é que eu quero fazer e o que é que me dá prazer fazer num determinado momento, sem me sentir culpabilizada com isso, porque não estou a gerar rendimento. Boa. André. Para mim é poder escolher os projetos pessoais em que trabalhar. Porque, De gerem dinheiro ou não, não é? exato, Sim, é perfeito. essencialmente isso. E trabalhar onde quiser. Eu já disse à Raquel, estou farto de dizer que deveríamos mudar de cidade para mudar o custo, para diminuir Também o tenho, custo, o tenho tido custo de essa vida, conversa ultimamente. porque o custo de vida em Lisboa é ridículo, Sim. Uhum. mas ainda não tive sucesso. É um caminho. Só operei durante 6 meses, o André já me quis convencer a ir viver para o Algarve, depois quis-me convencer a ir viver para o Porto, já me quis convencer a ir viver para a Madeira, portanto, pronto. Tudo bons sítios, né? Tudo bons Portanto, E tudo ligeiramente melhor Sim. que aquilo Sim. que nós passamos em Lisboa e que se torna possível quando tu já não tens aquela obrigação de ir para um trabalho das 9 às 5 e estar Sim. naquela roda dos ratos, como vocês dizem. Sim. Abre, isso abre uma, um leque de um leque possibilidades, de não é? Sim. possibilidades a todos os níveis que te faz crescer mais rápido ou ser feliz Uhum. noutras áreas mais rápido. Hum, Boa, boa. Nós também temos cogitado muito sobre isso e certamente alguns no tempo vamos fazê-lo. Vamos fazer aí uma mudança também de cidade, porque é isso, é quando eu começo a trilhar a jornada e começo a retirar aquilo que são as amarras que uhum. me prendem aos sítios, eu consigo começar a pensar em possibilidades que se calhar não pensava antes. E a partir desse momento torna-se tudo mais simples, ou melhor, surgem novos desafios que Uhum. também são resolvidos de outra forma. Né? E temos que alargar o espectro não só a Portugal. Boa, Sim. boa. Ok. Fica aqui a deixa. Portanto, se Portugal quiserem, continental, ou seja, a Sim. Madeira é uma opção. Ou mesmo um pouco mais longe. se quiserem Não é? emigrar, já sabem, falam com a Raquel, que é para saber os benefícios todos. Né? André, Raquel, obrigado. Obrigada a nós. Obrigado. Obrigada. Vocês são certamente um casal que constrói junto e por isso vão permanecer juntos. Já fizeram aqui uma jornada muito longa e partilharam aqui connosco também. E eu acredito muito numa coisa, que é, existem padrões. As coisas que vocês partilharam aqui, nós olhamos um para o outro e nós vivemos-las. E tenho a certeza que outros casais também que estão nesta jornada para a liberdade financeira também se identificam na vossa história, sempre com nuances que depois são possíveis ser modeladas e serem trazidas para aquilo que é a realidade de cada um. E esta rubrica tem um propósito muito específico, que é, há muita gente que está em casal e que tem o desafio de convencer o companheiro ou companheira. E nós, ao trazer aqui casais que também passaram por esse Uhum. desafio, explicaram como é que ultrapassaram isso, vai facilitar que outras pessoas tirem esse exemplo para que possam aplicar as estratégias maléficas de convencimento, não é? Eu diria que, e ontem que foi dia dos namorados, foi ontem, Foi ontem. Foi. diria que é impossível arranjar um companheiro 100% alinhado Sim, Uhum. com os nossos impossível. É um objetivos. caminho que se faz e nós somos pessoas em evolução. Não é? Perfeito. Sim. Só temos que tentar alinhar-nos na direção certa para a nossa evolução, Boa. que faça sentido para Boa. nós. As pessoas que quiserem acompanhar o vosso trabalho, onde é que vos podem encontrar? Instagram, inteligenciafiscal.pt. Estou por lá e podem entrar em contacto. Boa. E Unlocking Fire no Boa. Instagram. Vamos deixar aqui os links todos também aqui na descrição, já sabem. Obrigado, beijinhos Abraços. e muitos palhaços. Tchau. Tchau. Deus. Obrigado.